da cabecinha dele, nós vamos trabalhar os acabamentos aqui do corpinho dele pra gente poder encher a peça, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas alcinhas que eu deixei em BOL na cintura dele. Vou entrar com o meu fio aqui, ó, no primeiro pontinho. Vou puxar o fio vermelho, que é o fio que eu vou fazer o acabamento aqui. Vou fechar este ponto. E aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo da volta. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, que eu deixei nas alcinhas aqui de BOL. Para cada alcinha eu vou colocar um ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas que eu tenho no meu trabalho aqui até o final da minha volta. Depois que eu chego no final aqui da minha volta, então, de ponto sobre ponto, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz e vou começar uma nova volta de pontos baixos. Ainda vou trabalhar um ponto para cada ponto. E agora, no total aqui, eu vou fazer mais 2 voltas de pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui 2 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, por 2 vezes. Então, aqui, ó, depois que eu terminei as minhas 2 voltinhas, eu fico no total, então, com 3 voltas aqui na minha barrinha. Agora, eu cortei o meu fio vermelho aqui, eu vou voltar aqui o meu penúltimo ponto, porque o último ponto vai ser o do acabamento, tá? E eu vou introduzir aqui o fio na minha agulha e vou fazer o meu acabamentinho aqui pra gente finalizar. Então, aqui, ó, fio na minha agulha, eu vou pular o último ponto, vou vir no primeiro ponto, vou passar aqui pra trás a minha linha, meu fio. Vou puxar, agora eu vou vir aqui no penúltimo ponto que eu fiz, vou vir pela alça de trás desse ponto e vou vir também pela alça de trás do ponto que ficou lá embaixo, que a gente pulou, assim. E vou passar, formando aqui, então, um falso ponto baixo. Vou ajustar bem o meu ponto aqui, para ele ficar bem direitinho. Este fio aqui, eu vou passar por outros pontos aqui, para trancar ele, dando acabamento nele. Então, eu vou só passar ele aqui, por entre uns pontinhos, para firmar bem ele. Ajustar aqui meu falso ponto, para ele ficar bem bonitinho. E tá finalizado aqui o meu acabamento, tá? Então, esse fio aqui eu já posso cortar. Cortar aqui, então, porque esse aqui já não preciso mais dele. E agora, eu vou fazer o acabamento com o fio branco aqui na barra. Para que eu possa trabalhar aqui o acabamento, então, na minha barrinha, eu vou trabalhar com o fio pelúcia da Amigurumi, tá? Mas pode ser o fio branco normal, para quem não tiver o fio pelúcia, ou uma lã também branca serve para fazer esse acabamento aqui na barra, tá? Mas se quer dar um efeito mais bonitinho na peça, então, o fio pelúcia. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último ponto do meu trabalho, vou puxar aqui o meu fio pelúcia. E para mim trabalhar aqui no fio pelúcia, eu trabalhei minha peça com agulha de 2,5. Eu vou trabalhar com a numeração 3 para ele ficar mais fofinho e meu ponto não ficar muito apertado com o fio pelúcia, porque ele é um fio mais grosso, tá? Então, quanto mais grossinha for a agulha e mais fofinho for o ponto, mais bonito ele vai ficar, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui, dei a minha laçada, no mesmo ponto eu entro e faço meu primeiro ponto baixo. E assim eu vou fazer aqui por toda a minha volta, trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na minha volta com o fio pelúcia, tá? Vai ser só um acabamento, então, de pontos baixos. E aqui, para trabalhar com o fio pelúcia, eu não trabalho o ponto X que eu tava trabalhando na minha peça até agora, eu trabalho o ponto V normal. Porque para trabalhar com esse fio pelúcia, quanto mais leve o teu ponto for, menos apertado, mais bonito é o teu resultado, tá? Então, aqui, então, eu subi uma numeração de agulha. E mesmo para quem trabalhar com o ponto square aqui, com o ponto X, como é o caso dessa peça que eu tô fazendo aqui, nas partes que eu for trabalhar com o fio pelúcia, eu vou trabalhar ponto V, tá? Não vou trabalhar o ponto square para que esse ponto aqui não fique apertado, não fique feio, tá? Então, vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, eu cheguei aqui no final da minha volta com o ponto
com o fio pelúcia. Agora eu vou vir aqui no primeiro ponto da minha volta, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, vou cortar o meu fio e vou dar acabamento pra ele também, tá? Então, aqui eu só vou esconder aqui a ponta do meu fio, voltar aqui o último, fazer um acabamentinho aqui no fio pelúcia e tá pronta aqui a barrinha do nosso casaquinho. Depois que eu terminei aqui o acabamento da minha barrinha do meu casaquinho, eu vou erguer aqui o meu casaquinho pra gente trabalhar agora o acabamento aqui da perninha, tá? E eu vou trabalhar do mesmo jeito. Ainda vou trabalhar com uma agulha maior e mesmo que eu esteja fazendo aqui o ponto X, o ponto square, né? Eu vou fazer pros acabamentos com o fio pelúcia, se for trabalhar com o fio pelúcia, o ponto V, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu fio branco. Vou fechar a minha laçada aqui. E aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Porque aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho, para cada laçadinha que eu deixei aqui na perninha, também em BOL, ó. Cada alcinha dessa que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo com o fio branco, tá? E vou fazer isso até o final. Quando eu chegar no final, eu vou rematar o fio igual eu fiz aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa, obviamente, nas duas perninhas, tá? Então, é interessante que o trabalho não esteja cheio, pra gente fazer esses acabamentos aqui que se torna mais fácil com a peça vazia, tá? A gente consegue manusear melhor ela, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui toda a minha volta, vou fazer a outra perninha e retorno com vocês pra gente dar início à cabeça. Então, aqui, ó, eu fiz o acabamento das duas perninhas, rematei o meu fio, escondi, né, as pontinhas, e daí eu enchi aqui já o meu trabalho, tá? Então, aqui, ó, eu enchi os pezinhos. Como ele é um corpinho curtinho, não é difícil de encher depois de pronto, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fui colocando enchimento com a pinça e depois com a ajuda de um hashi ou de um palito de churrasquinho, eu fui colocando o enchimento dentro dele. E ele é bem gordinho, o enchimento fica bem compacto dentro dele, fica bem legal, tá? Dá um resultado bem legal. Agora, eu vou fazer a cabecinha dele, tá? Então, eu vou trocar pro fio de cor de pele pra gente iniciar a cabecinha de onde a gente parou aqui no corpinho, tá? Então, agora eu vou começar a contar as voltas pela cabecinha. Então, vou contar agora a primeira volta da cabecinha, que é a volta de sustentação do pescocinho dele, que a gente vai fazer um detalhezinho aqui. Então, eu vou tirar aqui um marcador, que eu botei aqui pra segurar meu último pontinho. Vou voltar pra minha agulha 2,5, né, que é a agulha que eu tô crochetando. Vou voltar aqui os dois últimos pontos. E vou introduzir aqui no meu último ponto nas duas laçadinhas pra gente encerrar já com a cor de pele, que é a cor que eu vou trabalhar agora, tá? Então, aqui, puxo na cor de pele, encerrei aqui na cor pele. Agora, essa volta aqui, eu vou trabalhar toda ela em pontos baixíssimos, que é uma volta de sustentação do pescocinho, tá? Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou vir aqui, ó, pegando só a alça de trás do meu ponto, aqui eu tenho o ponto da frente, o ponto completo, a alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu vou entrar aqui, ó, e vou pegar só a alcinha lá de trás, vou puxar em pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou fazer essa volta aqui dos meus 30 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, em pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás do meu ponto, em BOL, tá? Essa aqui é uma volta que vai dar uma sustentação pro pescocinho dele, tá? Daí, a gente não vai precisar botar suporte, não vai precisar botar nada, o pescoço vai ficar bem sustentado, tá? Então, eu vou seguir aqui, trabalhando um ponto para cada ponto, pegando a alcinha de trás aqui, sempre em pontos baixíssimos, tá? Até o final. Então, eu finalizei aqui toda a minha volta em pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás do meu ponto. E agora, eu vou começar a trabalhar os aumentos da minha cabeça. Então, aqui, ó, essa volta que a gente fez aqui, como eu falei, é uma volta de sustentação do pescoço, tá? Então, agora eu vou vir aqui na alcinha que eu deixei aqui na frente do ponto, ó. Lembra que a gente pegou só a alcinha de trás? Então, sobraram as alcinhas da frente aqui. Agora, aqui nas alcinhas da frente, eu vou trabalhar da seguinte forma. Que essa aqui vai ser a segunda volta da minha cabeça, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó. Venho na próxima. 2, opa, peguei mal aqui, meu pontinho. 2, na próxima, 3,
e na próxima 4 pontos. Tá? Então, aqui vai ser 4 pontos. E na última aqui, no quinto ponto, é o meu aumento, tá? Porque essa aqui vai ser a minha sequência aqui por toda essa volta. 4 pontos e um aumento por toda a minha volta, trabalhando nessas alcinhas que ficaram pra fora aqui, as alcinhas de flor, né? Antes, as de trás a gente chama BOL e essas de fora que a gente chama de flor. Então, trabalhando 4 pontos e um aumento por toda a minha volta, pegando sempre essa alcinha que ficou pra fora aqui, tá? E essa base aqui fica pra dentro, que é a sustentação do meu pescoço, tá? Então, vamos seguir trabalhando aqui 4 pontos em um aumento por toda a nossa volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Finalizada aqui a minha volta, então, de 4 pontos e um aumento, pegando as alcinhas que tinham ficado na frente do nosso trabalho, agora eu vou para a volta de número 3 da cabeça. E na volta de número 3, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da minha volta e vou trabalhar 1, 2, vou marcar o meu primeiro ponto aqui para que a gente não se perca nesse trabalho, né? 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e um aumento por toda a minha volta, tá? No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, eu vou fazer minha volta em 5 pontos e um aumento até o final da minha volta. Finalizada, então, aqui a minha volta. Agora, na volta de número 4, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Vou voltar com o marcador aqui no meu primeiro ponto. 4, 5, 6 pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui dos 6 pontos e um aumento até o final da minha volta, tá? Então, vou seguir em 6 pontos e um aumento até o fim. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Então, finalizada a minha volta de número 4, com 6 pontos e um aumento, no total de 48 pontos. Agora, na volta de número 5, eu vou trabalhar 7 pontos baixos, que eu já iniciei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E na sequência, eu vou fazer um aumento. E vou seguir essa sequência aqui dos 7 pontos e um aumento até o final da minha volta. E no final aqui da minha volta, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Então, vamos até o fim fazendo 7 pontos e um aumento. Agora, na volta de número 6, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na sequência, eu vou fazer o aumento. E vou seguir essa sequência aqui dos 8 pontos e um aumento até o final da minha volta. No final da volta aqui de número 6, eu vou ficar com 60 pontos no meu trabalho. Então, nós vamos em 8 pontos e um aumento até o final da nossa volta. Então, finalizada a minha volta aqui de número 6, de 8 pontos e um aumento, agora com 60 pontos no meu trabalho, eu vou subir algumas voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 7, que é a volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 19, em um total de 13 voltas de 60 pontos. Então, nós vamos trabalhar só um ponto para cada ponto da carreira de base por 13 voltinhas, tá? Então, vamos subir o nosso trabalho aqui. Eu faço o meu aqui, vocês façam aí, e assim que eu terminar, finalizar minhas 13 voltas, eu retorno pra gente dar sequência na cabeça. Então, depois que eu finalizei aqui todas as minhas voltas de ponto sobre ponto, as minhas 13 voltas, então, eu vou colocar agora os meus olhinhos pra gente começar a encerrar a nossa peça, tá? Então, eu vou fazer a contagem assim. Eu vou vir aqui da primeira volta aqui, ó, de aumentos da minha cabecinha e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a 12ª carreirinha e a 13ª carreirinha é onde eu vou colocar os meus olhinhos, tá? Então, eu vou contar 12 voltas
pra mim inserir os meus olhinhos. Eu vou pegar aqui o meu primeiro olhinho e vou colocar, vou posicionar ele aqui. E vou contar de distância entre um olho e outro 10 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou colocar o meu outro olhinho, com 10 carreirinhas, 10 pontos de distância entre um e outro. E na 12ª volta, a partir do início aqui dos aumentos da minha cabeça, tá? Então, posicionei aqui os meus olhinhos, agora é só eu travar eles. Pegar a travinha, travar eles, pra gente dar sequência aqui no nosso trabalho. Então, agora eu venho aqui, dou uma aquecida na minha trava pra facilitar pra ela entrar. Dou aqui os 3 estralos da minha travinha, pra deixar esse olho bem firme. Depois que eu travei ele aqui, que ele tá bem firme, pra que esse pino aqui não fique me atrapalhando, depois na hora que eu encher a minha peça, eu vou queimar ele. Vou derreter ele, vou achatar ele, para que quando eu coloque a minha fibra, ele não fique estrovando aqui, virando esse olhinho de um lado pro outro, eu achato ele assim. Fica bem mais fácil depois. Agora é só fazer a mesma coisa aqui no outro olhinho. E eu volto para dar sequência à nossa peça. Depois que eu coloquei, então, aqui os 2 olhinhos, agora eu vou começar a dar sequência pra gente fechar a nossa cabecinha. Então, a sequência de fechar aqui é o oposto da sequência que eu fiz lá embaixo pra aumentar, pra abrir a cabecinha, né? Então, agora eu vou trabalhar aqui 8 pontos baixos na primeira carreira, na carreira de número 20, né? Primeira carreira de fechamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui dos 8 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Na volta de número 21, agora, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a diminuição. E vou seguir essa sequência aqui dos 7 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 7 pontos e uma diminuição até o final. Na volta de número 22, eu inicio a minha volta com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na sequência, eu faço a minha diminuição e sigo essa sequência dos 6 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Na volta de número 23, eu inicio a minha volta aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, eu vou fazer a diminuição e vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos trabalhando 5 pontos e uma diminuição até o final. Então, aqui, ó, depois que eu finalizar a volta de 5 pontos e uma diminuição aqui, né, que foi a volta de número 23, eu já vou começar a encher essa cabecinha, tá? O meu corpo já está praticamente todo cheio. E eu já comecei a colocar enchimento lá no fundo da minha cabecinha, ó, para depois não ficar muito difícil de eu encher, tá? Então, nessa altura aqui, eu já posso colocar um pouco de enchimento na minha cabeça para dar sequência aqui. E agora, na volta de número 24, eu vou trabalhar uma sequência de 4 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos e uma diminuição até o final. E no final aqui da volta de número 24, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, eu vou seguir aqui trabalhando 4 pontos e uma diminuição. Na volta de número 25, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a minha diminuição. E vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na volta de número 26, a minha sequência vai ser 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir trabalhando 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta.
Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu já enchi completamente a minha peça, tá? Nessa carreira de 2 pontos e uma diminuição, a minha peça já está totalmente cheia. Agora eu vou trabalhar na volta aqui de número 27, 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Finalizada, então, aqui minha volta de 1 ponto e uma diminuição, agora eu vou para minha última volta em diminuições, tá? Então, aqui na volta de número 28, eu vou trabalhar toda ela em diminuições. Então, eu vou fazer 6 diminuições no total aqui. Será toda em diminuições e vou encerrar essa volta aqui com 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo diminuições por toda a minha volta. Então, aqui, depois que eu fiz a minha última volta em diminuições, eu voltei o meu último pontinho aqui, cortei o meu fio, deixei aqui uns 15 centímetros de fio pra gente dar o acabamento aqui com o falso anel mágico, tá? Então, pra gente fazer o acabamento aqui, que a minha cabeça já tá toda cheinha, já tá completinha, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, só nas alcinhas de trás dos meus 6 pontinhos que eu tenho aqui, ó, lá as 2 alcinhas, eu vou pegar só pela alcinha de trás, assim, ó. E vou fazer o acabamento aqui no falso anel mágico. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos pegando só a alcinha de trás do meu ponto. Agora, eu vou pressionar com o meu dedo aqui e vou puxar bem forte para encerrar o meu falso anel aqui, tá? Depois que eu encerrei, agora eu vou vir aqui e vou passar mais uma vez aqui por entre meio os meus pontinhos aqui, só um pouquinho, para firmar esse meu fio aqui, ó. Deixar ele bem firme para não ter risco desse meu trabalho desmanchar. Agora, eu vou entrar aqui com o meu fio, vou cair aqui, lá no meio da minha fibra, pra gente começar a perder esse fio aqui. Então, venho aqui, ajusto aqui, vou voltar de novo lá em cima no meu anel, pra não ter caroço, do outro ladinho aqui. Vou vir aqui, no meio do meu anelzinho, e vou voltar lá embaixo. Vou puxar e vou ajustar aqui, para que esse meu anel fique bem seguro, esse meu falso anel, e bem retinho, não fique nenhum carocinho. Aqui eu já posso cortar o meu fio, e ajustar aqui por onde eu passei com ele, para não ficar repuxado. Daí aqui em cima a gente tem um acabamento bem lisinho e bem bonito, não fica nenhum carocinho. A cabeça fica bem redondinha e bem retinha, tá? Então, finalizado aqui a base do nosso Papai Noelzinho, corpo e cabecinha. Agora, vamos começar a finalizar o nosso Papai Noel, né? Então, a próxima etapa, vamos fazer os bracinhos dele.